Bom dia a todos mais uma vez. Nós temos conversado nos últimos domingos a respeito de reconfigurar, conectando fé e vida. É muito comum para nós, como cristãos, ao longo da história, a gente viver uma vida de fé, muitas vezes apenas no domingo. Às vezes não compreender de domingo a domingo, vem o domingo e se recarrega no próximo domingo, e domingo após domingo isso vem virando uma rotina de fé, não só dos cristãos evangélicos, mas de todos os cristãos do mundo e até de algumas outras religiões. A fé não tem conexão prática com a vida no dia a dia, a fé não tem conexão com o dia a dia de segunda a sábado, de segunda a domingo. E a gente tem trabalhado isso com a Bíblia, como a Bíblia reconfigura isso, cada aspecto das nossas vidas em pleno século 21. O desafio nosso hoje é esse, descobrir que conexão temos com a nossa fé, com a Bíblia, com as histórias bíblicas, com os dias de hoje, como que isso se conecta, como que isso faz junção, como que a prática do meu dia a dia, da segunda ao sábado, se conecta com o domingo, com o que eu canto, com o que eu faço aqui nesse lugar. E a gente viu na semana passada como Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mais do que isso, Ele nos fez e nos colocou aqui como reis e sacerdotes. Aos animais Ele deu uma posição, às águas, e para nós Ele deu uma posição de governar sobre tudo isso. A imagem e semelhança de Jesus tem a ver com isso, de reinar sobre Ele. E aí a gente tem um vídeo que eu quero que vocês assistam. A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo reconfiguram todas as coisas, trazendo esperança, vida e sentido a todas as áreas da cultura humana. Mesmo assim, muitos não conseguem ver como nossa fé molda boa parte da vida e experiência cotidiana. Onde está Jesus entre um domingo e outro? Quais os propósitos de Deus para nós? O que significa ser criado à imagem de Deus? Como vivemos no mundo, mas não somos do mundo? A falta de respostas conclusivas de tais questões demonstra que é preciso reconfigurar o entendimento a respeito da nossa vida em Jesus Cristo. Por isso, pensaremos juntos a nossa própria história e encontraremos nosso lugar na maior de todas as histórias, a história bíblica, onde Deus se revela completamente a nós. É isso. Então, a gente viu desde a criação, na semana passada, nós como seres criados à imagem e semelhança de Deus. E apesar do pecado ter entrado no mundo, isso de maneira nenhuma invalidou os propósitos originais de Deus para a criação. Mas o pecado é real e tem impacto dramático nas nossas vidas. Isso nos faz pensar que toda a cultura é decaída e desiludida. Você não pensou isso? Esse mundo não tem mais jeito. Não dá para fazer nada, nada que eu faço vai ser relevante para mudar essa corrupção, nada vai ser relevante para mudar essa maldade, nada que eu faça vai ser relevante para mudar essas situações horríveis que a gente vê no nosso dia a dia. E nós nos sentimos muitas vezes pequenos em meio a esses enormes problemas. E a pergunta que fica é: como que eu posso ser fiel a Deus num ambiente tão conturbado, onde a gente é afligido e atingido por toda essa maldade, por todos os dias, de segunda a sexta, a sábado, ao domingo. E agora eu queria que você se imaginasse que você fosse um advogado da Odebrecht, aquela empresa da construtora, e você tem a obrigação de defender o seu cliente.
Você, como cristão, tem que defender o seu cliente. E precisa encontrar brechas na lei. Você é pressionado a todo instante para encontrar brechas na lei, para indenizar o mínimo possível famílias que foram totalmente lesadas, que perderam tudo, perderam a sua história de vida. Como você atua como cristão num ambiente desse? Esses são desafios do dia a dia nosso como cristãos. Que postura que eu vou ter diante de uma situação dessa? E aí você vem no drama das famílias que perderam tudo, olhando para todo esse cenário como cristão, e o que eu posso fazer? Você vai advogar? E aí você fala assim, não, quando eu for advogar eu não vou trabalhar em empresas grandes para não ser tentado ou ser obrigado a fazer coisas como essas. Ou você pode fazer algo que comprometa a sua fé. Ou então você pode dizer, olha, quem está na chuva é para se molhar, isso aqui é o meu salário, é o meu sustento, eu vou na igreja no domingo, mas aqui é o meu trabalho e eu tenho que manter isso, e eu vou fazer o que eles me pedirem para fazer, é isso que eu tenho para fazer. O que eu quero conversar com vocês hoje é que sempre existe uma maneira de levar a sua vida para esse mundo que faça diferença. Sempre existe, não importa o que você faça, de segunda a sábado, de segunda a domingo, sempre há algo que você pode fazer, que vai fazer diferença na vida de alguém, na vida desse mundo, nesse mundo, por menor que isso seja. E para isso nós vamos continuar olhando para a Bíblia, para entender como ela está redimindo esse mundo conturbado. Depois que passamos pela criação e percebemos que Deus nos fez a sua imagem, e nos colocou como governadores nesse mundo, vamos olhar para um segundo bloco da Bíblia. Esse primeiro bloco que inclui a criação e a queda. Aí logo em seguida ali vem o dilúvio, Noé e o dilúvio. Deus levanta ali Noé, separa Noé e a sua família para preservar a humanidade. E aí começa um segundo bloco onde Deus tem um chamado especial para Israel. E a gente vai percorrer de Israel a Jesus mais ou menos 1.800 anos, em alguns poucos minutos, eu prometo ser rápido. Até porque eu não estava lá para contar detalhes sobre isso. E outros detalhes você pode ler na sua Bíblia durante a semana. De segunda a sexta, já há algo ressignificante para fazer. E aí eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 12, verso 1, de 1 a 3. E diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez oramos ao Senhor, pedindo graça e misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos aqui nesse lugar. Que o Senhor nos ministre a cada instante, que o Senhor tenha liberdade em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. As histórias nos formam, nos ajudam a formar ideias e percepções de quem somos. Você começa a perceber, olhar para a sua história de vida, as coisas que você fez, por onde você andou, as pessoas que você conheceram, tudo isso vai formando uma história. Ontem nós tivemos um encontro de amigos de há 10, 15 anos. E aí a gente se encontrou e chegou lá, o que tinha para fazer? Contar histórias. Histórias que vivemos juntos e histórias que passamos a viver depois que não tínhamos mais tanto esse contato. E aquilo nos molda, a gente percebe que nós somos fruto de tudo isso que fizemos.
E quando sentamos à mesa para contar algumas histórias, é isso, é a nossa percepção de mundo. Mas, principalmente, essas histórias nos formam e nos dão significância do que pensamos a respeito de Deus, inclusive. As coisas que acontecem nas nossas vidas nos ajudam a moldar a nossa percepção de quem Deus é, do que Ele é capaz de fazer e do que Ele ainda vai fazer. E aí a gente tem, no decorrer da história, perdido algumas conexões com as histórias do passado, as histórias do Antigo Testamento, porque acha que não tem mais significância em cima daquilo que foi feito na obra de Jesus Cristo. Não anula o que foi feito dali para trás. E essa é uma história bastante familiar. E qualquer que seja a nossa origem, qualquer que seja a nossa descendência, nordeste, italiano, alemão, sulista, seja qual for a nossa descendência biológica, todos nós, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, temos uma descendência espiritual em Abraão. Deus ali então separa um povo para si. E aí a gente fica pensando, por que Ele separa esse povo? Porque a história de Deus é a nossa história. Nós fazemos parte integrante disso. Ele nos colocou, nos deu a liberdade, a gratidão de participarmos da história dele. Ele nos convidou para fazer parte disso. E aqui ele tem esse chamado de Abraão. E ele chama Abraão e diz: olha, Abraão, sai da sua terra, sai da sua família e vai para um lugar que eu te mostrarei. E a primeira coisa que a gente pode olhar aqui nesse texto é uma questão de obediência. Abraão tinha 75 anos quando Deus fala isso com ele. Abraão, até os 75 anos, não tinha filhos. Abraão era alguém que estava destinado a sua descendência a acabar nele. Ele ia ter a história dos seus avós, ele ia ter a história da sua descendência para trás, mas não teria descendência para frente. O nome dele ia acabar ali. E com 75 anos, acho que ele já estava bem confortável a respeito disso. Mas Deus diz que Ele vai fazer dele uma grande nação. Deus diz para ele sair do lado da sua família. E ele vai e obedece. E dentro desse período de quase 2000 anos, a gente vai ver 3 coisas importantes. Quero chamar a atenção de 3 coisas importantes aqui para nós. E a primeira coisa importante que eu quero ressaltar com vocês é que Deus chama pessoas comuns para confiar nele. Deus me chamou, Deus chamou cada um de vocês, Deus chamou Noé, Deus chamou Abraão. Abraão era uma pessoa comum. Abraão era alguém que não tinha filhos, ele podia já escolher alguém que já tinha um monte de filhos. Vou fazer de você uma nação. Pular essa geração lá, já ir lá em Isaac, Jacó, em Jacó lá com seus 12 filhos. Mas ele escolhe Abraão, que não tem nada, e diz que vai fazer dele uma grande nação. Abraão, uma pessoa comum. E aí Abraão tem Isaac. Você conhece um pouco dessa história, e a gente vai passando rapidamente como foi o nascimento, a geração de Isaac. E aí Isaac tem toda aquela polêmica também, e aí ele tem lá Jacó e Esaú, e você vê aqueles filhos, e aí você vê Jacó tendo seus 12 filhos, e aí começa então a ramificar essa grande nação, né? Então Jacó tem 12 filhos que se tornam 12 tribos, 12 nações, e dali daquela nação ali de Jacó sai José do Egito, que os seus irmãos têm inveja dele, têm ciúmes dele, o vendem como escravo para o Egito. E
José sofre, José fica amargurado, fica se questionando, fica ali se ressentindo, buscando a Deus, mas sempre com fidelidade a Deus. E a gente percebe que Deus também o chama ali José do Egito, e em meio a toda aquela escravidão, ele se desponta e passa a ter uma posição dentro do Egito, uma posição de relevância que foi capaz de salvar toda uma nação da fome e salvar inclusive os seus irmãos que o vendeu como escravo. José, uma pessoa comum. E aí a gente vai vendo esses nomes: Abraão, Isaque, Jacó, Esaú, José, a promessa de Deus sendo cumprida, sendo alargada. E aí Deus levanta, aí eles tomam grande proporção lá no Egito, e aí um rei que assume o Egito esquece, não sabia quem era José, escraviza esse povo. Deus levanta Moisés, um homem com deficiências de oratória, inclusive. E aí Moisés liberta o povo do Egito. E a história vai se renovando, se avançando em cima disso. E aí, quando Moisés sai do Egito, eles começam então a conquistar a terra. Então já é uma grande nação, mas não tem lugar. Então, Abraão lá atrás precisava de uma semente, né, que é a semente para gerar vida. Depois Abraão precisa então da vida gerar muitas pessoas, geram muitas pessoas, se torna uma grande nação, ele precisa então de um lugar. Então Deus vai e direciona o povo para a terra prometida, e eles começam a viver naquele lugar. E aí vem os períodos dos juízes, onde o povo não quer mais ser governado por Deus. Onde o povo é governado por Deus e juízes são levantados para julgar toda aquela população. E esse povo vive num ciclo de falhas, onde eles estão bem, as coisas vão indo bem, e aí eles vão se afastando de Deus, vão cedendo ao pecado, cedendo às tentações, as coisas começam a ficar ruins, eles clamam a Deus, Deus levanta um juiz, o juiz traz o juízo, dá uma palavra de arrependimento, eles se arrependem, e aí volta a prosperar, a reinar bem, a estarem bem uns com os outros, a população, e aí começa o ciclo de novo, começa a ceder o pecado, começa a falhar, começam a errar, se arrependem, Deus levanta um juiz e eles se restauram. E aí a outra questão que eu quero falar com vocês hoje é que apesar de todo o pecado que acontece, Deus continua conduzindo a história, apesar de nossos erros, dos nossos pecados. Lá no tempo dos juízes era assim, o povo errava, caía, o juiz vinha, dava uma palavra de arrependimento, eles se arrependiam, eles se restauravam, e isso voltava. Mas isso de maneira nenhuma impediu que Deus continuasse a colocar o seu dedo na história, a direcionar o nosso mundo a ser redimido pela sua história. E aí, depois dos juízes, o povo quer um rei. E aí, o primeiro rei que vem, aí a gente vem e lembra da história de Ana. Ana, uma mulher piedosa, mas era uma mulher estéril. Uma mulher estéril no seu tempo, era uma mulher totalmente desvalorizada. Provavelmente o seu marido, Elcana, arrumou uma outra mulher para ele continuar a sua descendência. Penina. E essa mulher era
difícil. Ela podia ter filho, então... E aí eu fico imaginando a cena assim, que acho que Eucana amava Ana. Mas ele tinha que ter relação com Penina para ter filho. Então Penina era uma mulher para procriação. E ela se sentia menosprezada por isso. Ana se sentia desvalorizada pela sociedade por ser estéril, por ter uma concorrente. E essa Penina aqui ficava apurrinhando a vida de Ana, falando, tá vendo, você não pode ter filho, lá. E Ana poderia fazer duas coisas. Podia revidar, olha, Eucana me ama, eu sou a mulher querida dele. E revidar a provocação, ou ignorar e falar assim, ele me ama, eu vou tocar minha vida de qualquer jeito aqui, vou relevar isso, é um problema que eu tenho. Não, mas Ana não escolheu nenhuma dessas duas formas. Ana escolheu se colocar diante de Deus, de orar, de chorar diante de Deus e dizer como aquilo doía para ela. Senhor, isso dói em mim. Eu sofro com isso. Aquela mulher lá me apurrinha todo dia, toda hora. Eu tenho vontade de voar no pescoço dela, de puxar os cabelos dela. Mas eu quero ficar aqui diante do Senhor, eu quero que o Senhor me conforte, eu quero que o Senhor me console. Então Ana faz um voto a Deus, Deus ouve o seu clamor e abençoa o seu ventre. E aí Ana é capaz de gerar vida e gera Samuel, um profeta de Deus, o qual ela o consagra a Deus. E diz, olha, o dia que eu levar ele no templo, ele não volta mais, porque de lá ele não sairá, porque ele não é meu, ele é do Senhor Jesus. Ana, Deus chama Ana, conecta vida e fé, através da vida de Ana, uma mulher simples, menosprezada pela sociedade. Samuel, então, cresce, vai ungir o primeiro rei de Israel, vai ungir Saul, homem valente, homem de porte, todas as características. Se fosse lá para fazer a sabatina no congresso, ia tirar de letra Saul. Mas Saul não tinha uma coisa: o temor e a confiança em Deus. E aí ele tem um reino desastrado sobre isso. E aí Deus chama Davi. E Samuel vai ungir Davi, vai na casa da família de Davi e fala assim, traga seus filhos. Um deles vai ser rei, tem uma promessa, uma orientação de Deus a respeito disso, de que um dos seus filhos vai ser rei. E aí começa a vir o mais velho, vai vindo filho por filho. Davi não foi nem chamado, ele falou, não, Davi não é. Então, apesar dele ser bonito e tal, devia ser mirradinho, mais novo. Não, Davi não é. Mas Deus chama pessoas comuns para fazer a sua história. E Deus chama Davi, e Samuel fala assim, olha, não é nenhum desses, você não tem nenhum aí, não está escondendo nenhum. Tem um que está trabalhando lá. Engraçado que era o único que estava trabalhando. E Davi vai lá e é ungido rei de Israel. E aí na história de Davi a gente vê vários sucessos, um homem de guerra. Também, inclusive, Davi deseja, um homem que morava em palacetes, um palácio enorme, e queria ir o templo de Deus era isso aí, itinerante. E Davi falou, eu não posso morar numa casa tão legal como essa, e o meu Deus ficar em tendas aqui, sendo levado de um lado para o outro. E Davi decide no seu coração construir um templo. Mas apesar de Deus chamar pessoas comuns, Davi não estava
apto para isso, porque foi um homem de guerra, tinha muito sangue em suas mãos, apesar também da sua história de pecado. E enfatizo o nosso segundo ponto, que Deus conduz a história apesar de nós mesmos, apesar dos nossos erros. O pecado de Davi não impediu que Deus o usasse para ele continuar a história de redenção da humanidade. E aí vem Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, relatado pela história, se torna o rei de Israel, constrói o templo de Deus, mas Salomão vai caindo. Primeiro ele começa a desobedecer a Deus em relação às mulheres. Deus dizia que aos reis de Israel não era permitido casar com um estrangeiro, porque o estrangeiro ia vir e colocar a sua cultura, a sua religião, a sua fé, ia influenciar a sua fé no meio da fé do povo. Davi cede. Não, isso não tem importância. Isso não dá nada. Isso não tem problema. Cede. Davi cede quando ele põe mão pesada no povo, cobrando altos impostos. E a promessa de Deus era: olha, confie em mim, porque eu vou cuidar de vocês. E ele pesa a mão nos impostos do povo. Salomão erra e peca também quando ele começa então a criar um exército, construir carros de guerra, né, aqueles com cavalos, arsenais de armas. E Deus diz: olha, eu sou o seu braço forte, você não precisa disso. E Salomão o homem mais sábio do mundo, vai cedendo um pouquinho, e cede mais um pouquinho, e cede mais um pouco, e o reino se divide por causa disso. E aí a gente fica pensando aqui, antes de continuar depois de Salomão, quando o reino é dividido, a gente fica pensando assim: por que Deus escolheu Israel? Queria ler com vocês Deuteronômio capítulo 7. Vai estar aqui na tela também. E diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Na verdade não existia. Mas foi porque Deus os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Por que Deus escolhe Israel, então, uma nação que nem existia? Uma nação que era a menor, que não tinha relevância no cenário mundial. Uma nação que não tinha propriedade, não tinha lugar para se estabelecer. Ele podia pegar o império da época, o babilônico, o assírio, eu não lembro qual reinava ali na época. Falar: não, essa aqui eu vou fazer a minha nação. Mas a gente olha as leis de Moisés, o que Deus escreveu a respeito para o seu povo, a gente percebe que isso formatou a legislação de outras nações. E por mais que Israel tivesse defeito, Israel era o melhor lugar para a viúva viver. De todo mundo, o lugar melhor para uma viúva se viver em Israel, porque tinham leis específicas para serem cuidadas dela. No mundo, o melhor lugar para um estrangeiro viver era em Israel, porque existiam leis específicas para eles. No mundo, o melhor lugar para um escravo viver, por mais que ele fosse escravo, oprimido, o melhor lugar para um escravo viver era em Israel,
porque tinha que, mesmo sendo escravo, tratar com dignidade, era a lei de Deus. Escravo, viúva, o pobre em Israel, era melhor ser pobre em Israel do que em qualquer outro lugar. Hoje fala assim, eu prefiro ser pobre nos Estados Unidos, pobre nos Estados Unidos é legal, tal. Né? Mas lá era o desejo da época, eu quero ser pobre, se eu for para ser pobre, quero ser pobre em Israel. Porque era bem cuidado. E sabe o que isso tem a ver com a gente? É que nós, como igreja do Senhor, precisamos ser isso. Se está difícil para o pobre lá fora, o pobre precisa ser o melhor lugar para ele ficar, é aqui dentro da igreja. Está difícil para a viúva viver lá fora, com aposentadoria. Ela precisa sentir significância e relevância vivendo aqui dentro, cuidada pelos irmãos. Israel foi criado não para ser, tudo tem que ser assim, mas foi criado para ser um modelo. E o modelo é esse, olha, o estrangeiro precisa ser bem tratado, o escravo precisa ser bem tratado, o pobre precisa ser bem tratado, a viúva, e por aí vai, as etnias. A igreja do Senhor precisa ser esse lugar de refúgio para o necessitado, para o pobre e para o aflito. E nós fazemos parte dessa missão para cumprir isso. E aí, Salomão, o reino é dividido. Reino do norte, reino do sul, 200 anos o reino do norte exilado na Síria, 350 anos o reino do sul exilado na Babilônia. E aí a gente pega, e aí começa a dar tilt na nossa cabeça, ou então na cabeça deles, principalmente, ouvindo as histórias dos seus antepassados, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, de Saul, Davi, Salomão. Aí o reino é dividido, e fala assim, começam a se questionar, mas Deus não tinha uma promessa de uma grande nação, ok, somos uma grande nação, mas não tinha uma promessa de um lugar. A gente está aqui, parte está lá na Síria, parte está na Babilônia, a gente está feito como escravos aqui nesse lugar, a gente não tem para onde ir. O seu plano falhou. E aí o terceiro ponto da nossa história é que Deus leva a história a um final feliz em Jesus. A crise ali de que a promessa não seria cumprida, foi feita uma outra promessa a Davi, que o reino dele seria eterno. Falou, mas é eterno, eu sou mortal. Mas seria eterno em Jesus, e Jesus, da linhagem de Davi, vem e reina sobre todo o povo, sobre toda a humanidade, e redime a nossa história. Talvez o que eu vou falar aqui é um pouquinho pesado, mas fazendo um grande parênteses, Jesus foi uma pessoa comum, filho de um carpinteiro. Tirando a sua divindade, que não dá para excluir isso, por isso um grande parênteses a respeito do que eu estou dizendo agora. Jesus foi uma pessoa comum. Chegaram a dizer para ele, pode vir alguma coisa boa de onde nasceu Jesus, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, uma pessoa comum no meio da nossa história. E aí eu queria chamar a atenção algumas pequenas histórias, rapidamente. Outro dia eu vi uma reportagem de uma doméstica
que trabalhava na casa de uma família, de um artista. E a mãe ou a mulher desse artista estava acometida de câncer. E aquela mulher, com toda a sua simplicidade, em meio a todo aquele sofrimento daquela família, de passar por médicos, de medicinas alternativas, cirurgias espirituais, e aquela mulher vendo tudo aquilo, ela pede licença e pede: eu posso orar por ela? E aquilo tocou tão profundamente que aquele artista se converteu ao Senhor Jesus. E aí em todas as esferas isso pode acontecer. Tem uma hamburgueria aqui em São Paulo que chama Holy Burger. Eles criaram a hamburgueria para fazer projetos missionários. Era uma cantina da igreja, uma igreja grande. Falou: não, vamos fazer uma cantina, o que arrecadar a gente manda o pessoal para fazer missões, tal, num evento de missões num lugar. E aquilo foi tão bom, tão legal, que eles saíram, abriram uma hamburgueria de verdade na rua mesmo, e faz tanto sucesso há anos. E ele faz parte de uma associação dos sócios de hamburgueria de São Paulo, das melhores hamburguerias de São Paulo. Eles têm um grupo lá, e ele recebe o seu salário da hamburgueria porque trabalha, mas todo o lucro da hamburgueria é direcionado para missões. Todo o lucro é direcionado para missões. Teve um país na África, perto de Moçambique, eu não lembro qual a cidade, qual país, que teve uma devastação enorme por causa de um terremoto. Eles estão construindo centenas de casas, não só pela hamburgueria deles, mas pela rede de relacionamento. Porque as outras hamburguerias falam assim: olha, eu queria ajudar alguém, mas eu não confio em ninguém. Os caras falam assim: não, pode pôr lá, que lá no Holy Burger, lá os caras fazem certinho o trabalho, fazem o trabalho bem correto. Posso falar também da história da minha avó, de oração, que eu consigo ver nitidamente a degradação moral da minha família, meus primos, netos, tios, assim, depois que ela morre. Porque essa era uma mulher que entrava no quarto 6:30, 7 da noite, e às 10 horas ela ainda estava de joelho orando, nominalmente, filho por filho, genro por genro, neto por neto. E era bastante. Foi mais que Jacó lá, ela tinha de filho. E ela fazia isso todas as noites. Uma pessoa comum. Tinha que ter uma Bíblia enorme assim para conseguir ler. Lia, grifava, marcava. Nós somos pessoas comuns. Deus está nos chamando para trazer vida e significado à nossa fé todos os dias, não só no domingo. Deus quer fazer algo extraordinário através de você. E eu estou aqui e eu pedi muito a Deus para que Deus me usasse, para que eu e você pudéssemos fazer algo extraordinário das nossas vidas, na nossa semana de segunda a sábado. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.
Jesus está em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Se nessa noite você veio aqui e estava se sentindo um pouco indiferente a isso, eu quero que você se lembre, não sou eu que vou te lembrar, da obra que o Senhor está fazendo na sua vida, da reconciliação de todas as coisas que Ele está fazendo na sua vida. E quando tudo isso estiver pronto e perfeito, nós estaremos novamente com Ele, reconciliados, unidos, adorando e exaltando ao Senhor por toda a eternidade. Obrigado porque o Senhor tem preparado os seus filhos, a sua igreja, e que nós possamos ser esses agentes, anunciadores da sua reconciliação com toda a sua obra aqui na terra. Que nós possamos proclamar e dizer a todos que aquilo que vai suprir as nossas necessidades é o mesmo Jesus que supriu aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó. É a água viva, o pão da vida, Jesus, o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, levando consigo todo o pecado, toda a morte, toda a maldição, e nos deixando a sua vida eterna. Obrigado porque sem o Senhor nada disso seria possível. Obrigado porque as nossas vidas estão em Tuas mãos, e se não estivessem, certamente não existiriam mais. Obrigado porque tudo que nós temos, sabemos, vivemos, sentimos, desejamos, conhecemos, foi o Senhor que nos ensinou. Porque o Senhor é bom, a sua obra é perfeita, e a sua graça e a sua misericórdia duram para todo o sempre. Amém e amém.